Oi, gente! Tudo bom com vocês? E voltamos mais uma vez para estudar um pouquinho mais sobre o livro O Libertador. Eu ainda não me acostumei que o livro não é Os Ungidos, tá? Então, agora é O Libertador e aí a gente vai continuar o nosso estudo, né, nesse vídeo. Olá, tudo bem? É bom estar aqui de volta com vocês. E hoje é dia de estudarmos o capítulo 4 desse livro maravilhoso. Isso mesmo, e o capítulo 4 tem o título Nascido em um Estábulo. E ele está associado, a gente estudou junto, né? Quem estudou junto, parabéns, eu li também, mas a gente só não fez os vídeos, estamos fazendo um pouquinho de atraso, mas para você ter aí esses vídeos como um material a mais de estudo para sua compreensão. Então, ele estava associado com o capítulo 3, com a terceira semana desse trimestre, e tinha o título Servo do Senhor. A gente estudou o chamado, né, quando o anjo veio, apareceu para Maria e falou com ela que ela ia ter um filho e tudo mais, e ela se dispôs e colocou à disposição do Espírito Santo, né, colocou à disposição de Deus para estar recebendo ali o Salvador de toda a humanidade, né, ela teria um papel muito importante. Então, esse foi o capítulo, foi o estudo da terceira semana, né, do trimestre, e para complementar o estudo da semana, a gente tinha que estudar então o capítulo 4 do livro O Libertador, que fala sobre Jesus chegando aqui nesse mundo, né, e que ele nasceu, e aqui já o título já diz, nascido em uma manjedoura. E o capítulo já começa assim, eu achei bem impactante, e começa falando que Jesus, ele não queria, quando ele veio a essa terra, ele não queria que as pessoas se aproximassem dele, gostassem dele, tivesse algum interesse nele a partir de uma beleza humana, de algum tipo de atrativo humano. Ele queria que as pessoas se aproximassem dele e estivessem com ele a partir do conhecimento de que o que a palavra de Deus falava sobre ele. Então ele queria que a palavra de Deus fosse seu testemunho, e a partir disso as pessoas se aproximassem dele. Então começa já por aí. O que mais que a gente pode aprender? O que chamou sua atenção nesse capítulo? Então, já pensou se Jesus aparecesse como um homem muito bonito, assim, aqueles Brad Pitt da vida? É que hoje em dia já não é mais Brad Pitt, né, gente? Tem outros que chamam a atenção. Na época que ele tava pensando no Brad Pitt. Mas se fosse tipo um astro, né? Eu não sei também, um nome aí de... Você sabe, com certeza vem um homem bem bonito na sua mente. E é mais ou menos esse assim. Não foi assim que Jesus queria ser conhecido, queria que chamasse atenção. Se ele visse todo bonitão, todo cheio de pompa, de riqueza, né? Exato. Ele iria chamar a atenção, iria conseguir muitos seguidores, porque as pessoas ficariam interessadas no que ele tinha. Infelizmente é assim o ser humano, né? É tipo o Instagram, né? O pessoal consegue muitos seguidores quando um homem ou uma mulher bem bonito e fica postando umas fotos aí. Vocês podem olhar lá, um cara igual eu. Pouquíssimos seguidores. É minha mãe, meus irmãos. Agora você... Olha, não sei, gente. Não vem... Pior que nessas horas eu me perdi aqui os homens bem bonitos que tem aí na mídia, né? Ou mulher também, umas mulheres bem bonitas que a gente tem aí na mídia. Então, aí você vê e tá cheio de seguidores. Tá lotado. Eu fico revoltado com isso aí. Eu não posso fazer nada, né? Jesus, ele... Não só beleza física, mas também pessoa que tem dinheiro, que fica ostentando, viajando pra tudo que é lugar do mundo e postando na internet aí, consegue um monte de seguidor. Eu queria pelo menos um dos dois, ou a beleza física ou a riqueza. Eu não nasci com nenhum dos dois. Não, você é bonita. Ganhei a noite agora, ganhei o dia, né? Gente, Jesus, ele veio como um humilde servo. Servo quer dizer, tem a ver com escravidão, com escravo, né? Uma pessoa que está ali para servir de graça. Ou seja, ele veio para ser um servo e não para ser servido. Ele mesmo disse isso. É interessante quando nós estudamos esse capítulo, percebemos nos capítulos anteriores que cada época Deus enviou uma profecia apontando o nascimento do Messias, né? Falou que ele iria nascer na cidade de Belém, Daniel falou a data. Ia nascer de uma virgem. Ia nascer de uma virgem, ia ter a matança dos bebês, ele ia passar montado no jumentinho, ia ser um homem de dores, muita coisa. Chegou o dia, a data que o profeta revelou,
chegou a virgem engravidou na cidade de Belém, nasceu, a virgem saiu procurando local para... Porta em porta, né? E na época, eles estavam viajando porque, conforme o povo de Israel estava dominado pelos romanos, eles tinham que viajar de uma cidade para outra para fazer o registro da criança que iria nascer. E estava tendo recenseamento, que estava a contagem da população, dos cidadãos. E eles tiveram que ir porque como eles eram cidadãos daquela cidade, tinha que estar no cadastro, né? Fazer exatamente, por isso eles estavam viajando. Alguns perguntam, mas eles não tinham casa? Por que o bebê nasceu? Calhou de cair, né? Nessa data. Então eles estavam viajando. Já pensou aquela mulher grávida que está fazendo uma viagem lá no meio do voo, do ônibus, não sei, começa a querer dar a luz, aí complica, tem que ser na hora. E foi isso que aconteceu com Maria e José. Maria estava viajando de uma cidade para outra e no meio do caminho começou a sentir as dores do parto e saiu procurando entre os irmãos de Israel, o povo da igreja, o povo crente, né? Procurando um lugar, um abrigo, uma hospedagem para poder nascer a criança, e ninguém abriu as portas para Jesus nascer. E nem era de graça, né? Eles estavam procurando nas hospedarias. Para pagar, né? E não estava nem assim, estava achando. Ninguém queria receber uma mulher grávida a ponto tudo de dar cheio luz. E eles não estavam nem aí. Então, o único lugar que achou foi um curral onde os animais viviam, e o dono desse curral ofereceu para eles, e era a única chance, eles aceitaram, né? Imagine ali cheio de animais, os carneiros, os bodes, os bois, as vacas, os cavalos, presenciando ali o nascimento do Salvador. Tem um desenho, né? Tem muito legal, a estrela de Belém, se não me engano, é muito interessante. Ali, os animais, é legal esse desenho, é muito engraçado, né? Legal. Mas ali os animais que presenciaram o nascimento do Messias. Eles que ficaram felizes lá, que estavam no momento certo. Né? Exatamente. A manjedoura é um coxo, um coxo onde de madeira, água, onde né? coloca água, comida, sal para os animais. E ele imagina ali os detalhes, eles forrando ali alguns panos, né, para colocar esse bebê, uma coisa extraordinária. O capítulo ainda fala, né, desse momento que próximo dali havia alguns pastores trabalhando. Sim. E interessante, porque eu sempre fiquei pensando assim, que os pastores estavam lá trabalhando e do nada o anjo veio e apareceu e falou com eles. Mas até a gente pensa assim, mas por que esse anjo vai falar com esses pastores no meio do nada? Tanta gente, não podia falar com um da cidade para poder receber Maria e José lá? Não, foi falar com uns pastores lá no meio do mato, no meio, não sei se tinha mato, era um deserto, que o Salvador estava nascendo e tudo mais, que o Messias estava vindo, e aí indicou para eles poderem ir. Por que esse povo lá no meio do nada? E aí o livro fala uma coisa que eu achei muito interessante. Fala aqui que nos mesmos campos onde o menino Davi apacentou seu rebanho, pastores que vigiavam durante a noite conversavam sobre o Salvador prometido e oravam por sua vinda. Olha aí. Naquele momento, aqueles pastores estavam ali, estavam trabalhando tudo, mas eles estavam batendo um papo, conversando, então, né, tem aquelas negócios, profecias, quando será quando é que vai vir esse Salvador? Eu queria tanto que viesse logo e tal, porque a coisa tá feia, eu queria que viesse. E aí eles estavam conversando e o anjo aparece para eles, e aí acho que deve ter sido um susto terrível. Aparece para eles e fala para eles que o Salvador estava nascendo naquele momento. E interessante que fala que eles ficaram tudo, nossa, glória, aleluia, agora o negócio vai ser bom porque ele vai dominar tudo e a gente vai ficar livre do jugo dos romanos e vai ser uma alegria total. E eles começaram a comemorar, né, achando que o rei estava nascendo, o poderosão, e que eles iam conseguir o que eles queriam. E aí o anjo, logo para baixar a bola deles e fala assim, gente, não é bem assim? Ele falou assim, então, ele tá nascendo e ele usa aqui, né, e fala, vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Pensa, acabou o chão deles, tipo, como assim? E aí eles já caíram na real, que não é aquele rei que eles estavam esperando. É um rei diferente. Mas mesmo assim eles foram e ficaram felizes. Interessante, eu vejo aqui que se toda a nação de Israel estivesse esperando o Messias igual esses pastores, exato,
seria revelado de forma aberta para toda a nação onde é que o Messias tinha nascido. Mas percebe através dessas histórias que havia somente esses pastores que estavam esperando essa vinda, que estavam preocupados, que estavam querendo que isso acontecesse. E esses pastores, Deus não deixou eles no escuro, Deus revelou para eles onde é que estava o Messias, exceto também os reis magos, que não eram judeus. Exato. A gente vai chegar pessoas lá. que eram de outro lugar vieram também, mas do povo de Israel, que era para toda a nação estar preparada, somente esses pastores estavam, e Deus revelou para eles, né? Sim. E aí, outra coisa que me chamou a atenção no capítulo da semana, que fala, né? A gente fala assim, Jesus nasceu na manjedoura, tal, beleza, todo mundo já se acostumou com isso. Só que uma coisa que eu parei para pensar aqui no capítulo é que diz que teria sido uma humilhação terrível para o Filho de Deus, né, o próprio Deus, ter vindo aqui para esse mundo, assumir a natureza humana quando Adão ainda estava em seu estado de inocência. Então, se fosse para Jesus, Deus, descer aqui na terra, assumir a condição humana, ainda com Adão perfeito, na sua inocência, naquelas condições, já seria uma humilhação terrível. Agora imagine ele vir 4.000 anos depois de pecado aqui na terra, e ele vir agora no mundo, a natureza de um homem destruído pelo pecado. Tipo, Adão, um homem bonito, grande, todo saudável, que viveu 900 e poucos anos, foi, né, que ele viveu e tal. E aí, se Jesus tivesse vindo nessa época, mais ou menos, ele ainda estava perto do estado de perfeição humana, e mesmo assim seria uma humilhação. Agora imagine depois de toda a deteriorização do pecado no ser humano, 4.000 anos de pecado aqui na Terra, e Jesus chega nesse momento em que não só o nosso corpo, né, nós com os sinais do pecado no nosso corpo, mas um mundo de 4.000 anos pecando. Imagina o caráter, tudo, estava terrível. Então Jesus veio assim, e aqui o livro fala também que ele veio com as sugestões, com as possibilidades de cair em pecado, como qualquer ser humano, como qualquer um de nós. Como Adão, né? Quando ele estava aqui na Terra, ele não tinha Jesus também não tinha a tendência pecaminosa. Ele veio como um Adão, só que ele veio num mundo com muito mais sugestões de pecado do que Adão. Adão só tinha uma forma que ele poderia pecar, só se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus veio num mundo onde tinha muitas possibilidades de pecar, e ele venceu. Exatamente. Muito bom, queridos. A história do nascimento do Messias, sempre fico muito feliz quando estudo ela, ao saber que o desejado de todas as nações, o Rei do Universo, se tornou um bebezinho frágil, que cresceu, tornou-se um homem humilde, que veio para servir e não para ser servido. E foi esse mesmo que morreu, deu a vida para pagar o nosso pecado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aceite esse Jesus na sua vida e você terá salvação. Amém? Amém. Gente, por hoje é só. Mas amanhã a gente vai ter um outro vídeo, a gente vai tentar aí alcançar a lição pra gente conseguir ficar em dias com a lição, para estudar junto. Então eu conto com vocês aí também assistindo, compartilhando os vídeos do Libertador, porque eu sei que vai ser de grande enriquecimento para todos nós, porque a gente está aqui estudando também e aprendendo junto com vocês. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça, inscreva-se e ative o sininho, que aí você vai receber as notificações. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos, aí nos seus grupos. Todo mundo tem 1 milhão de grupos, então coloca nos seus grupos para que outras pessoas também tenham acesso à palavra de Deus, conheçam mais sobre as passagens bíblicas, sobre as histórias, o que elas querem dizer. Então, compartilhe o vídeo. E também siga a gente nas redes sociais, a gente coloca muita coisa lá no Instagram, no Facebook, outros conteúdos que quem tá só aqui no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, né, pode ser que você está assistindo no Face, mas aqui no YouTube a gente só tem os vídeos.
E lá no Facebook e Instagram a gente tem muito mais conteúdo, a gente pode estar mais próximo. Então, se você não segue ainda, vai seguir lá também nas nossas redes sociais, para a gente poder estar um pouquinho mais juntos. E é isso, até a próxima e tchau! Deus abençoe a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!